Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café no Bully. Hoje nós vamos continuar o estudo da UART no Arduino e nós vamos fazer código agora. A gente vai fazer código Bare Metal, então a gente vai olhar o datasheet, ver quais são as informações importantes que tem lá e o que a gente pode extrair do datasheet para poder criar o código. Inicialmente vai ser um código Boolean, ou seja, o processador só vai fazer aquilo, ele vai entrar no loop infinito e vai fazer transmissões e recepções através da UART. E todo o processamento do CPU vai estar dedicado a isso, o que a gente chama de Boolean. É um método bem simples de executar ou de... É um método bem simples de usar um periférico, mas é um método que se usa e a gente vai usar ele agora. Então bora lá, bora lá, né? Bom, então esse é o código que nós temos feito, que nós temos trabalhado nos últimos vídeos. Nós temos aqui o main, né, que é o main só com o toggle dos LEDs, que foi o que a gente fez no vídeo sobre refactoring. Esse foi o último momento que a gente pegou nesse código. E a gente tem o arquivo de GPIO, né, onde tem o GPIO.c, que tem as funções para ligar o LED, desligar o LED, fazer toggle, e aqui o .h, né? Então a gente vai continuar nessa toada, nesse arquivo, nesse projeto, quero dizer. Como a gente vai fazer o código em Bare Metal, eu vou dar uma olhada vou olhar o que o datasheet tem a nos dizer sobre a porta-série, né? Que é o que a gente está usando. Então, porta-série. Então, tem aqui a gente vai no capítulo sobre serial, os art 0, ver se é isso aqui. É isso mesmo. Aqui, os art 0. Então, a gente vai... Assim, vou começar. Como eu quero fazer um vídeo bem detalhista, né? Explicar passo a passo, a gente vai olhar rapidamente o capítulo sobre a UART, né? Sobre a UART 0, os art 0. Mas no código, quando tu vai fazer código, tu não precisa ler o datasheet como se fosse um livro, né? ou ler tudo. A gente Claro que as primeiras vezes a gente vai olhar, vai ler sobre cada periférico, né? Mas depois, com o tempo, a gente não precisa ler tudo. A gente só vai olhar os registradores, alguma particularidade que o periférico possa ter, né? Dependendo do microcontrolador que a gente estiver usando. Mas aqui a gente vai dar uma olhada por alto, assim, o que o Atmel fala sobre a UART do ATmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino, né? Na verdade, assim, se tu vai começar a trabalhar com um microcontrolador diferente, claro que tu vai pegar o datasheet, vai olhar o periférico, né, vai dar uma lida rápida, mas esses periféricos mais básicos, né, UART, ADC, timers, eles têm uma base, eles são bem similares uns com os outros. Então a gente vai mesmo só, quando tu vais mudar de chip, né, microcontrolador, tu vais olhar o que de particular cada chip tem, mas o modo de funcionamento ele é bem consistente, né, entre todos os microcontroladores. Mas bora olhar aqui com atenção o que cada um faz. Então aqui a UART 0, ele diz que é operação full duplex, né? Operação full duplex é recepção e transmissão
independentes, né? Então ele vai ter registradores para transmissão e para recepção serial independente. Tem assíncrono, operação assíncrona ou síncrona, né? Assíncrona quando é usart, e assíncrona quando é o art, e síncrona quando é usart, né? Master e slave, né? Uma operação síncrona. Aqui diz que eles têm um gerador de baud rate com alta resolução, suporta frames, né, 5, 6, 7, 8, 9 data bits, 1 ou 2 stop bits, paridade para o ímpar, parity check, né, e filtrar ruído. Tudo isso aqui todos esses aqui são características que a usart do ATmega328P tem, né? Que é basicamente o que nós falamos do vídeo passado, né? Que aqui ele fala realmente, né? Que é muito flexível, é um dispositivo de comunicação que pode ser síncrono ou assíncrono, né? Aí ele vai dar aqui um diagrama de bloco simplificado. Tá aqui. Aí ele fala aqui, né? Que ele explica o que tem no diagrama de blocos, né? Tem o gerador de clock, transmissor receptor, aí tem o registrador de controle, o registrador de controle, a lógica de geração de clock. Então ele explica aqui nesse parágrafo, ele vai explicar tudo que diz respeito a esse diagrama de blocos aqui. Vou fechar isso aqui. Eu não vou explicar isso aqui, porque isso aqui dá um outro vídeo, e isso aqui tem muita parte de hardware que está envolvido, mas o que eu posso dizer pra gente prestar atenção nesses. Sai daqui. Mas o que eu posso dizer, então assim, eu não vou explicar com muitos detalhes sobre esse diagrama de blocos, mas eu posso dizer pra gente prestar atenção em algumas coisas aqui, olha, nesses registradores, o CSRA, o CSRB e o CSRC. Esse N aqui é o número da UART, né, que pode ser 0, 1, 2, de acordo com quantos UARTs tem, ou os ARTs, né, tem no microcontrolador, e vai ser esse número aqui. Mas esse aqui são 3 registradores diferentes, esse aqui, esse aqui. Aí tem esse registrador aqui, o BRR, que é o registrador que vai controlar o baud rate, que é onde a gente vai escrever o valor do baud rate que a gente quer, né? Esse aqui também, que é o buffer de transmissão, e esse aqui, o buffer de recepção. Então aqui, os registradores que a gente vai ver durante o nosso código, a criação do código, eles estão todos aqui definidos em qual é a posição deles, qual é a função deles dentro do diagrama, de acordo com o diagrama de blocos. Vale a pena dar uma olhada nisso aqui. O transmissor consiste num buffer de escrita único, né? Um shift register serial, gerador de paridade e lógica de controle. E assim ele fala que o receptor é a parte mais complexa do módulo, né, do módulo UART, por causa do clock e da unidade de recuperação de dados. Então, ok, vamos lá. Então aqui ele fala da geração do clock, que ele fala que a lógica de geração do clock ela gera a base para o transmissor e para o receptor, né? E a UART ela suporta 4 tipos de operação de clock: normal assíncrona, assíncrona de velocidade dupla, síncrono master e slave síncrono. A gente vai usar o normal assíncrono, isso aqui. E daqui ele fala aqui que esse registrador, olha, o CSR, que é o registrador de status e controle da UART, né,
nesse registrador ele vai ter esse bit aqui que vai selecionar entre assíncrono e síncrono. A gente vai ver isso melhor, com mais detalhe. Então aqui ele explica sobre a geração do clock. Dê uma olhada para quem gosta de eletrônica digital. Aqui a gente tem, né, multiplexadores, né? Aqui tem um prescaling e assim vai. Então assim, quando a gente vai ver no final desse capítulo os registradores, com todos os bits dos registradores, o que cada um faz, não é assim, caiu do céu a informação. Essa informação ela está descrita na parte inicial do capítulo para cada periférico, né? Então, olha só, a gente falou que a gente vai usar o modo assíncrono, normal assíncrono, né? Então, aqui ele já fala, nessa seção aqui, qual é a fórmula do baud rate que a gente vai usar no código. Então, assim, o baud rate, lembra aquele número que pode ser 9.600, 115.200? Esse número ele é calculado a partir daqui, olha. Frequência de oscilação, que é a frequência do chip mesmo, né? Dividido por 16, e esse valor, o valor que está aqui que vai ser colocado no registrador mais 1. Aí, para facilitar, esse vai ser o número, né? Esse vai ser o número o número do baud rate, né? Que a porta-série vai usar. Aí, para facilitar a nossa vida, o documento já fala aqui, baseado nessa, ele fez o rearranjo dessa equação e disse aqui qual é o número que a gente vai colocar no registrador para ter o baud rate que a gente quer. Tá aqui o baud, né? Então a gente vai usar esse número, essa equação aqui. Então, baud rate, né, em bits por segundo. Esse aqui, a frequência de oscilação é a frequência de oscilação do sistema, que é do microcontrolador mesmo. Que no caso do ATmega388P é 16 MHz. Tá? Então aqui ele vai falar da operação de velocidade dupla, o clock externo. Se a gente quiser colocar um clock externo, aí ele vai dizer sobre isso. Vai falar sobre os timings, né? Aqui ele vai falar sobre em inglês é o timing, né? Os tempos de sincronização, né? Quando tu tens rising edge, falling edge, fica como dever de casa. Aqui, olha. E aqui, formato do frame. Lembra que nós falamos sobre o formato do frame de uma porta serial, né? Lá na aula teórica. Aí aqui ele fala também, claro, né? Então ele fala que, né, o frame serial, né, ele é definido por um caractere, né, para sincronização, que é o start bit, stop bit, opcionalmente bit de paridade para checagem de erro, né? E aí então ele fala um start bit, depois que tá aqui, né, esse start bit aqui, aí depois 5, 6, 7, 8 ou 9 bits de dados, que são esses aqui, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7 ou 8, dependendo da configuração que a gente vai colocar no código. Aí assim, nenhuma paridade par ou paridade ímpar, que tá aqui, ó. São aqui o local das paridades, dos bits de paridade, se a gente quiser escolher usar, e um ou dois stop bits que estão aqui. Aí ele fala bem aqui, olha, o start bit é sempre low, então o parámetro tá idle, né, tá parado. Aí quando inicia a transmissão, quer dizer que tu tem um start bit que é sempre baixo nível, que é sempre nível 0. Aí tem os bits de dados, né, bem aqui, né, de 0, 8 ou 9, dependendo, né? 5, 6, 7 ou 8, 9. Aí o bit de paridade, aqui, né? E o stop bit, que ele diz que é sempre high, que é sempre, o stop bit vai ser sempre 1. Nesse caso do ATmega388P.
né? Aí depois o barramento volta a ser idle, ou seja, quando não tem nenhuma transmissão na linha de comunicação, então a linha de idle tem que estar high também, tem que estar alta também. Então aqui no documento já está definido quais são os parâmetros para o frame do ATmega328P. Então até eu mesmo assim já me pego, por exemplo, procurando na internet, procurando no Google, né? Dá um frame, dá o art e tal, mas às vezes indo na documentação a gente é certeiro e a gente encontra rapidamente a informação, e a informação específica para aquele chip que a gente tem, né? Aqui então ele fala bem aqui que o formato do frame usado ele é setado, né? Ele é ajustado nesses bits aqui, nesses bits UCSZ, UPM e USB-S desse registrador aqui, do UCSRB e do UCSRC. A gente vai ver daqui a pouco isso, não se apoquentem. Então, o que ele está dizendo aqui é que tem um lugar específico, tem um registrador específico e alguns bits específicos para definir o formato do frame, todos esses parâmetros, né? Que se a gente vai ter quantos data bits, se vai ter paridade e qual é a paridade e se vai ter stop bit. Então ele está dizendo aonde a gente vai setar isso. Aqui ele vai falar sobre como é que é feito o cálculo do bit de paridade, que também não vou entrar muito em detalhes, mas é um OR exclusivo, né? De cada bit, né? Então ele explica aqui, e aí ele vai falar da inicialização da UART. Então isso aqui é importante. Então assim, a USART, no nosso caso a UART, né, ela tem que ser inicializado antes de qualquer comunicação acontecer. Isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer que a gente tem que inicializar a UART antes de a gente começar a comunicação. Quer dizer que lá no nosso main, a gente tem que ter uma função para inicializar tudo de uma vez antes da gente começar a transmitir a transmitir, né? Isso aqui é engraçado, porque isso aqui, quando a gente tem mais experiência em código, a gente já percebe assim que tem um certo padrão, que as coisas seguem um certo padrão, né? Por exemplo, vai ter uma função init que vai ser chamada uma única vez, logo no início do código, logo no início quando o código começar a executar, né? Que é aquela no Arduino, aquela que chamou serial.begin, né? Tem aquela função serial.begin. É isso aqui. O serial.begin existe por causa disso aqui. E a gente vai ter a nossa função de inicialização. Então aqui que ele fala: o processo de inicialização normalmente consiste de setar o baud rate, setar o formato do frame e habilitar o transmissor e o receptor dependendo do uso. Então a gente já tem aqui algumas dicas de como a gente vai fazer o nosso código. A gente tem que escrever na inicialização, na função de inicialização, a gente tem que escrever o baud rate, qual é o baud rate que a gente quer, definir qual é o formato do frame que a gente quer e habilitar, fazer o enable do transmissor ou do receptor. Aí quando ele fala dependendo do uso, é porque às vezes a gente pode ter um código que só transmissor, que só transmite. Ou então a gente tem um código, tem um projeto que vai só receber. Ou então a gente vai ter como é o nosso caso, que vai fazer os dois, receber e transmitir. Então é por isso que quando a gente tem um programa, um projeto que só transmite, a gente só vai fazer o enable do transmissor. Se for o nosso caso dos dois, a gente vai fazer o enable do transmissor e do receptor independentemente. Aí ele vai falar aqui das interrupções, que a gente vai falar isso mais tarde. Então, bora ver o que mais que ele fala. Ele fala de reinicialização, mas também a gente também fala sobre isso depois. E... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ele dá código pra gente aqui, caralho! Desculpa.
Caramba, a gente dá o documento, o datasheet dá um código pra gente já. Então ele fala assim, né, então esse exemplo de código, né, a seguir é um exemplo simples, né, de como se inicializar ao Art, né? Aí ele mostra em Assembly, bem aqui, e em C. Que diz que são iguais em funcionalidade. Então a gente vai escrever isso aqui em C, mas se vocês quiserem fazer isso em Assembly, também é a mesma coisa, né? Fica como um exercício de casa, se vocês quiserem tentar em Assembly. Então ele fala aqui, os exemplos assumem uma operação assíncrona usando polling, tá aqui o polling, sem interrupções, sem nenhuma interrupções, e um formato de frame fixo, né? Quando ele fala polling, o que é isso aqui, né? Polling é um tipo de transmissão não, é um tipo de arquitetura, digamos assim, que a gente tem. É um tipo de método é uma boa palavra. É um tipo de método que o CPU ele é dedicado exclusivamente para fazer um tipo de operação. Um tipo de operação. Por exemplo, no nosso caso, a gente vai transmitir e receber através da UART, transmitir e receber caracteres, né? Um A, um B, um 2 pela UART, né? E então o processador, o microcontrolador, ele só vai fazer aquilo. Ele vai todos os recursos do microcontrolador vão ser dedicados só a fazer transmissão e recepção da UART. Então, assim, toda vez que tem uma transmissão, o microcontrolador ou o processador ele servicia, digamos assim, ele executa aquilo. Depois tem uma transmissão, ele executa a transmissão. Aí tem uma recepção, ele executa a recepção. Aí depois de transmissão, recepção, recepção, assim vai. Só isso. É diferente, então isso que a gente chama poly. Então, assim, todos os recursos do processador estão dedicados a fazer uma só atividade, né? Que pode ser uma máquina de estados também, né? Uma máquina de estados complexa, com muitas coisas acontecendo, mas pode ser, como é o nosso caso, só um periférico funcionando. Interrupções é um processo diferente que eu pretendo falar nos próximos vídeos sobre isso, que é assim, o processador tá lá de boas, sem fazer nada ou fazendo alguma outra coisa qualquer, e aí de repente a UART triga, a UART dispara, e daí o processador para tudo que ele está fazendo e vai executar a interrupção. Mas isso é uma coisa para outros vídeos. Por enquanto a gente vai usar polling, e esse exemplo que ele dá é usando polling mesmo. Então, ou seja, o processador do microcontrolador, né, vai só executar somente a UART, transmitir e receber a UART. Então tá. Então, bora fazer isso aqui, né? Eu vou fazer assim. Claro que eu já li esse documento e eu sei que tem mais código para cá. Mas eu vou fazer devagar, porque aqui ele fala sobre os registradores, sobre os bits, e eu quero falar disso com calma com vocês. Então, bora lá. Eu vou fazer assim, eu vou pegar o nosso projeto. Então bora lá. Eu vou pegar o nosso projeto. Ok. Eu vou fazer então aquilo que nós já fizemos outras vezes. Eu vou criar um arquivo novo, vou chamar de uart.c, e aqui no include eu vou chamar de uart.h. No uart.h
eu vou colocar esse aqui do lado e vou comparar o que nós fizemos aqui, né? Lembra que aqui no GPIO nós fizemos if not def, GPIO, aquelas condições de guarda, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. If not def. O nome do arquivo é wart h define wart.h. Esse nome aqui, quando a gente fala assim if not def e wart.h, a gente define wart.h e depois and if. Pode ser qualquer nome, tá? Esse nome wart pode ser qualquer nome. Pode ser, por exemplo, assim, wart, né? Aí no caso teria que ser esse mesmo nome para aqui também, né? Pode ser qualquer nome. O que é importante nesse nome aqui é que ele seja único. Então, esse nome não pode ser igual a esse, que não pode ser igual a outro. Entendeu? Ele tem que ser único. Não importa qualquer nome, pode ser qualquer nome, contanto que ele seja único. A gente faz assim o art, que é para ficar mais legível, né? Para ficar mais de acordo com a funcionalidade que a gente está criando no arquivo. Mas ele, sendo único, pode ser qualquer nome. Tá, vamos lá. A gente vai usar também isso aqui, né? Porque a gente está usando o projeto no plataforma IO, como já foi explicado em outros vídeos. E eu vou também incluir essas bibliotecas aqui, porque esse avr/io.h é onde estão os nossos registradores, né? Então, tá. Então, isso aqui já tá o art e eu vou colocar aqui do lado. E aqui eu vou fazer nosso include. Include o art.h. Tá aqui. Então, tá. Então, bora lá. Então, o que que eu fazia assim? O que o nosso documento diz que é pra gente fazer, né? Primeiro ele diz que a gente vai ter que definir a velocidade do clock, ou seja, é a frequência do clock, né? Do clock do microcontrolador, o baud rate, e essa aqui é aquela fórmula lá de cima. Mas vamos com calma. Primeiro duas coisas que eu quero falar aqui. A frequência e o baud rate, né? A frequência ele colocou esse número esquisito, não sei porquê. Não sei porquê. Porque a frequência do ATmega328P é 16 MHz, né? E eu, claro que eu já fiz esse código antes para ver se funcionava, ele funcionou com esse número, com 16 MHz, eu vou colocar 16. Então vamos colocar isso aqui, vamos fazer aqui logo bem aqui o hash define. Eu vou chamar FOSC, que é o que ele fala aqui, né? Frequência de oscilação, né? Vou chamar também pelo mesmo nome. FOSC, aí eu vou chamar 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, UL. U porque é unsigned e L porque é um longo, né? Então 16 mega, né? 10 a sexta, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá, então já foi um. O outro era o baud rate, né? O baud rate colocou 9.600. Vamos manter 9.600. O baud que eu quero ter. Então vou colocar hash define baud 9600. A outra coisa que ele fala é aqui, é o define, esse aqui, myUBR, é aquele valor que a gente viu bem aqui, né? Que é o valor que a gente vai colocar no registrador do baud rate para a gente ter um baud rate de 9600, que é esse aqui. F é a frequência de oscilação dividida por 16 vezes baud menos 1. Vamos lá nesse registrador, bem aqui. Tá.
tá? Registrador, aqui. Ele falou que era UB, esse aqui, né? Cadê? Esse, não, cadê? Esse aqui. Esse aqui é o registrador do baud rate. Só que tem uma coisa esquisita nele, né? Ele tem 16 bits, né? Então ele vai de 0 a 15. Então ele tem o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, 4, blá blá blá, até o bit 15, né? E ele parece que dividido em dois, né? Que é o BRR low e o BRR high. O BRR low ele vai de 0 até 7, então ele tem 8 bits, né? E o BRR low vai do 8 ao 15, também tem 8 bits. E aqui ele explica o que é do bit 0, que ele diz, bit 11 é o 0, né? Do bit 0 ao 11, ele diz que é o USART Baud Rate Register, que ele diz que, pronto, é um registrador de 12 bits. 12 bits? Ah, tá. Porque aqui do 12 até o 15 são bits reservados, tá aqui, ele diz aqui, bits reservados, que é feito reservado para uso futuro, compatibilidade, então a gente ele diz aqui que os bits devem ser escritos a 0 quando o BRR high for escrito. Então, do 0 ao 11, que é o 0 até o 11, é o USART Bit Baud Rate Register. Então ele fala, é um registrador de 12 bits, né, que contém o baud rate da UART, né? Aí aqui diz, o high contém os 4 bits mais significativos e o low contém os 8 menos significativos do baud rate. Aí ele diz aqui, pronto. Então esse aqui é a nossa informação importante pra gente agora. Vamos voltar para o nosso código. Serialization. Então vamos voltar para o nosso código. Então ele fala aqui, né? Então faz um hash define. Como isso aqui é uma fórmula, eu vou fazer um pouco diferente disso aqui. Eu vou fazer como se fosse uma função. Eu vou fazer como se fosse uma função porque eu quero falar sobre uma coisa. Eu vou fazer isso aqui, ó. Unsigned int calculate baud rate void. Eu vou fazer return. Qual era a fórmula que ele falou? Que era FOS, que não é? Dividido por 16 dividido por baud menos 1. É isso? Baud está definido aqui, nas quase 9600, e a frequência de oscilação 16 MHz, né? Eu vou fazer assim. Eu vou colocar lado a lado. Pronto, pra gente poder ver o código que o datasheet está sugerindo pra gente. Então, assim, recapitulando, isso aqui ele colocou como hash define o cálculo do baud rate, do valor a ser colocado no registrador do baud rate, e eu coloquei numa função, coloquei um pouquinho mais diferente, e eu tenho um motivo para fazer isso, porque ele vai calcular o valor, o número que eu vou colocar no registrador. Então eu vou fazer uma função para calcular esse valor e para me retornar o valor, né? Me retornar o valor para colocar no registrador. Então não me interessa aqui como é que ele vai fazer esse cálculo, contanto que ele me dê um valor adequado, né? Então aqui ele fala que para fazer a função init. Então vamos lá, né? Vamos fazer a função init. Void, eu vou chamar o art init, que retorna que com parâmetro void. Então vamos lá. Então aqui ele faz aqui, olha,
setar o baud rate. Pode ver que tem aqui ele... Esse aqui já é o nome do registrador daquele... do high e do low, tá bem aqui do high e bem aqui do low. Se eu fizer isso aqui, olha, o BR R0H, aqui já tá o nome do registrador. A IDE já puxa o nome do registrador porque nós estamos importando a biblioteca AVR/IO, né? Então tu tens o BRR high e o BRR0 low. O 0 porque nós estamos usando o ART0, porque o ART0 é a que tá ligada ao USB do Arduino, e vai ficar mais fácil para nós, porque já tá ligado no USB, a gente não vai precisar colocar mais nenhum fio. Então tá, então o que ele faz aqui? O que ele fala bem aqui, olha, bem aqui nessa linha aqui, ele diz que o low vai receber um número que é unsigned int, ele faz um casting aqui, né? O BRR, esse BRR me parece uma variável, né? Então eu posso fazer isso aqui, não posso? Unsigned int UBRR, não é isso? Aqui não diz. Ah, não, ele diz, na verdade. Aqui ele usou esse UBRR, esse valor, essa variável veio do argumento da função, no caso da WART-init. Como eu estou fazendo um pouquinho diferente, eu fiz essa função void, eu criei uma variável local. Aqui, isso é o BRR, ok? E essa variável, por que eu fiz isso? Eu quero que o cálculo que eu quero que ela receba o cálculo do calculate baud rate. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável local que vai guardar, que vai receber o valor do cálculo dessa função calculate baud rate. Esse valor é um valor de 16, vai ser um valor de 16 bits, né? Vai ser um valor de 16 bits. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem o BRR low, né? O BRR low ele vai low de 0 até 7, né? Então são 8 bits. Então esse BRR low vai receber os primeiros 8 bits desse número aqui, né? E o resto vai ser isso aqui. Unsigned. Na verdade nem vamos precisar de char, né? Unsigned. Vou colocar aqui. Int. UBRR 8. O que aconteceu aqui é o seguinte, é que esse número aqui vão ser 16 bits, né? Então tu tem isso daqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então os 8 primeiros bits, esse daqui, por exemplo, vou chamar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esses 4 primeiros bits vão para cá. Para esses 8 primeiros bits vão para cá, para esse registrador. Ok. Aí faltou o resto, né? O resto, o que a gente fez aqui? A gente pegou esses 8 bits aqui de cima, shiftou para direita, 8 bits, ou seja, a gente fez isso daqui, olha. 1, 2, 3. Ah, não. A gente fez isso aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, shiftou 8 posições para a direita. Então, esses shifts estavam em cima, que estavam que estavam nas posições mais altas, estavam no bid mais significativo, foram todos para baixo, para a posição mais baixa. Então, a gente já pode fazer, já pode guardar esses valores aqui nesse registrador. Foi isso que foi feito aqui. Que ele vai do 8, que o high vai do 8 até o 11, né? 8, 9, 10, 11. São 4. Na verdade, desses 8, a gente só vai aproveitar 4, porque os outros 4, né? São don't care, né? São, no caso, 0. Nem don't care, são 0 que eles falam aqui, né? Então, quando a gente faz esse shift 8, a gente só faz deslocar 8 bits para ser gravados no BRR high, e desses 8 bits a gente só vai aproveitar, na verdade, 4, porque os outros 4 são 0 mesmo. Isso que o código diz aqui, né? Aqui. E na verdade nem é int, é um set char. Então eu vou trocar aqui. Qual é a sacada desse negócio aqui, int ou char? O char ele é um int, né? Só que é um int de 8 bits, né? Então, como a gente está lidando só com 8 bits de cada vez, é mais preciso a gente usar um char aqui do que usar um int. Porque o int ele tem um intervalo maior, tem um escopo maior, então a gente vai estar usando mais memória para um código que a gente tem certeza que você vai usar 8 bits no máximo, né? Então é melhor usar um char aqui. Então pronto, aqui já foi o baud rate. Então aqui que ele falou aqui, set baud rate, já tá feito o baud rate. Isso aqui aí tem uma coisa que eu quero falar rapidamente. Esse cálculo de baud rate aqui eu só vou usar aqui mesmo, só vou usar nesse arquivo, no art.c. Eu não vou calcular o baud rate aqui dentro do main. Então eu não preciso fazer essa função pública. Se eu quero usar só nesse arquivo, eu posso fazer ele static, porque eu só vou então assim, fazendo essa função ser static, eu restringo o uso dela somente nesse arquivo aqui, e na hora que se eu quiser chamar essa função aqui, vai dar erro de compilação. Então é para isso que é um dos usos da palavra reservada static. Eu queria só comentar isso rapidamente com vocês. É uma coisa, é um modo de fazer algum tipo de encapsulamento em C. Lembrando se fosse uma variável, por exemplo, static int temp, por exemplo, o que isso quer dizer? Essa variável aqui, como ela é estática e está local dentro de uma função, então o valor dela, ela permanece mesmo depois que a função acaba de ser executada, nesse caso aqui. No caso do static, numa função, o objetivo é um pouquinho diferente, é fazer com que a função esteja restrita ao arquivo onde ela está definida, né? Se eu tivesse uma static int temp 2, se eu tivesse isso aqui, seria a mesma coisa. Essa variável também só estaria restrita nesse arquivo. Mas não é isso que nós queremos. Isso aqui foi só uma parte rápido sobre modificadores, né? O modificador static em C.
Então é por isso que eu queria fazer essa função aqui. Os dois motivos. Um, eu queria falar sobre o modificador static, e o outro que eu queria fazer algum tipo de encapsulamento fazendo esse cálculo está dentro de uma função. Tá errado fazer um hash define como tá aqui? Não, não tá errado, não tá errado. Mas aqui eu acho mais claro, e é um pouco assim, é um pouco mais claro, é um pouco mais, dá para fazer um encapsulamento fazendo static, porque se eu fizer hash define, eu posso depois usar em outros arquivos, né? E também, por exemplo, em C++, por exemplo, a gente não usa hash define, a gente usa outras coisas, né, em lugar do hash define. Então, quem estiver fazendo a transição para o C++, ou sabe as duas linguagens, já vai perceber que tem similaridades e tem coisa aí nesse meio. E também porque eu queria fazer uma coisa diferente para não ficar só igual ao que está aqui no datasheet. Se vocês quiserem, é até legal também vocês fazerem mesmo, fazerem como está no datasheet e fazerem como está no meu método também, né? Então tá, então aqui já está feito o baud rate, né? Agora aqui ele fala que ele vai habilitar o transmissor e receptor. Então bora lá, né? Transmitter receiver. Então tá, então da mesma forma como ele está fazendo ele está usando esse registrador, o BRR para baud rate, ele está usando um registrador aqui também, o CSRB. Então, o CSR0B. Então bora lá para ele, né? Bora lá para esse registrador. Tá aqui. Então tá. No código, então aqui é o registrador de controle status número B, o registrador de controle status B, né? Então ele tem um A, tem um B e tem um C. Nós estamos aqui no B. Esse registrador B, o CSRB, ele tem 8 bits, né? Vai de 0. Vou deixar assim, fazer assim. Ele vai de 0 a 7, então ele tem 8 bits. E cada bit tem um nome desse registrador. O bit 0 é TXB, o bit 1 é RXB, 2 é esse aqui, 3 é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, o código diz pra gente usar esse aqui, TXNE e TXRE. Então vamos ver, é o bit número 3 e 4. Vamos ver o que eles dizem. Tá aqui, ó. Bit 3, transmissor enable e número 4, receptor enable. O TX é N. Ó, escrevendo o 1 neste bit, habilita o transmissor da UART. Pronto, então assim, o transmissor e override, aí ele vai explicar melhor, tal, mas o que esse bit faz é isso. Ele habilita o transmissor da UART, escrevendo 1. E esse aqui, escrevendo 1 nesse bit, habilita o receptor UART. Então eu tenho que escrever 1 nesse bit para habilitar o transmissor e escrever 1 nesse bit para habilitar o receptor. E é isso que ele faz aqui, que é isso que ele faz no código. Ele faz isso aqui, olha. Isso aqui é uma operação OR. Aí ele escreve 1 no RX EN0 ou né, 1 no bit TX, esse aqui, EN0. Pronto. O que essa linha quer dizer? É assim, ele vai escrever 1 nesse bit aqui, no bit ele vai escrever 1 no bit 3 do registrador, o CSRB, 1 aqui,
Aí ele vai fazer uma operação OR com o bit 4 escrito 1. Ele vai fazer essa operação OR, uma operação OR entre esses dois, e vai fazer uma operação OR com todos os registradores. O que isso quer dizer é que assim, tem isso aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bit 3, esse aqui é o registrador todo, tá? Esse aqui é o CSR0B. Isso aqui. Esse aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô escrevendo 1 no bit 3, né? Então é 0, 1, 2, 3. Então o bit 3 é esse aqui. Depois eu vou escrever o 1 no bit 4, que é esse aqui. Depois eu vou fazer uma operação OR com o próprio registrador, ou seja, o próprio registrador, ele já tinha, antes de eu fazer essas operações aqui, ele já tinha um valor. Eu vou dizer que é isso aqui, por exemplo, 2, 3, 4, tá. Então, assim, antes de eu escrever, ele já tinha um valor, isso aqui, né? Depois eu faço o OR nesses 2 bits. Daí, o resultado dessa operação vai ser um OR bit a bit, né? Então, 0 aqui, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, e 0 ou 1, 1, 0 ou 1, 1, 0 ou 0, 0, 0 ou 0, 0, 0 ou 0, 0. Então, o resultado final dessa operação vai ser esse registrador aqui, com os valores que ele já tinha antes e com os valores que eu modifiquei, que são esses 1s aqui. Esse aqui e esse aqui. Se eu fosse fazer essa operação aqui, só um igual, eu iria reescrever os valores que já estavam escritos, eu ia reescrever. Eu ia reescrever por cima. Então, se eu tivesse um valor aqui, por exemplo, aqui, eu iria perder esse valor. Eu iria reescrever a 0, por exemplo. Então, eu faço uma operação OR em todo o registrador, que é para manter os valores que já estavam escritos antes e para modificar os valores dos bits que eu quero modificar. Então, mantém-se os bits que já estavam lá e eu modifico os bits que eu quero modificar. Então, é isso que significa essa operação aqui. Isso aqui é muito comum em sistemas embarcados, quando a gente trabalha com registradores, né? É assim que a gente faz. Fora, em termos gerais. Claro que tem algumas outras exceções que eu vou falar no tempo devido, mas a gente faz assim. Que é aquela operação bitwise, né? Em si a gente chama aquelas operações bitwise. Então já está feito aqui, nós já habilitamos o transmissor e o receptor, né? Segundo o nosso código, né? Aqui tava. E agora a última coisa que falta fazer é fazer o formato do frame, né? Que ele diz aqui no exemplo que ele está fazendo 8 bits de dados e 2 stop bits. Né? E ele vai usar esse registrador aqui, o CSR0C para isso. Então bora lá. Então set frame 8 bits de dados, 8 data bits, e só para contrariar eu vou fazer um stop bit. Então ele diz que é esse registrador aqui, é o CSR0C. Pois é, olha só, eu tô vendo aqui. Isso aqui ele já colocou como igual aqui. Que parece contrariar aquilo que eu falei, né? É assim, isso aqui, ele não tá errado, mas também não tá certo. É assim, é que primeiro que essa função ela só vai ser escrita uma vez, né? E depois que geralmente nos registradores eles têm
eles têm um default, eles têm assim na inicialização, todos os bits, por exemplo, são 0, por exemplo. Aí se tu escrever um dessa forma aqui, o que já era 0 vai ficar 0 mesmo, né? Essa é uma razão. A outra razão é que exatamente. Inclusive dá pra ver aqui que a gente só tá usando 2 bits daquele registrador, né? E os outros, né? Os outros, como eles já são por default, né? São 0, na hora da operação, se você vai fazer só uma vez, não vai fazer muita diferença. Está ok, mas assim, quando tu faz isso, tu tens que prestar muita atenção, tens que saber com muita certeza que o registrador vai ser configurado uma vez só. E às vezes pode dar erro também, às vezes, sei lá, dá um problema. Às vezes por exemplo, tu vai reiniciar o Art. Então assim, nem sempre a gente tem certeza de que a gente vai usar uma função uma vez só. E também assim, a gente faz isso, tanto é que a gente fez isso aqui, né? Fez dessa forma, né? Isso aqui não tá errado, ele vai dar do mesmo jeito, mas como esse registrador tem outros bits, eu prefiro, por segurança, fazer dessa forma. Esse aqui, a gente lembra que só tinha 2, só tem o high só tinha, ele vai de 0 a 8, né? E o low ia do bit 0 até o bit 8, e o high ia do bit, o low ia do bit 0 até o bit 7, e o high ia do bit 8 até o 10, né? O 11, até o 11. Então assim, a gente está usando esses bits aqui, esses registradores em bloco. Então aqui tudo bem fazer isso igual, porque a gente está usando o bloco todo de 8 bits e esse bloco todo de 4 bits, né? Então aqui não tem problema fazer esse igual. Mas aqui a gente está usando só 2 bits de um registrador de 8 bits. Então, por segurança, para fazer um código bem robusto, bem seguro, eu prefiro fazer dessa forma, que aí eu tenho certeza que os outros bits vão ser preservados. Se acontecer algum problema, sei lá, se eu usar essa função em outro lugar, 2 vezes, ou né, em outro local, ou se, sei lá, o Art foi reiniciada e, sei lá, entende? Alguma merda acontecer, eu tenho certeza que esses bits estão preservados. E além disso, isso me mantém alerta para eu não cometer esse erro, porque é muito fácil depois tu tá programando lá, tu tá fazendo outras funções que não de inicialização, aí tu te enganas e escreve aquilo. Isso já aconteceu comigo, de fazer isso aqui, né? No registrador, na hora de manipular um registrador. Então, fazendo assim, a gente faz com a certeza de que a gente está fazendo a coisa correta, e a gente meio que treina também o nosso cérebro para prestar atenção no que a gente tá, nos outros bits do registrador, prestar atenção no que a gente está fazendo e onde a gente está fazendo. Eu prefiro fazer dessa forma quando a gente mexe só com alguns bits de um registrador completo, né? Nesse caso aqui, vamos lá, ele fala que fazer o formato do frame é no C, né? Então bora lá para esse registrador, né? Esse aqui. Então o C. Então aqui no código ele fala que ele vai usar ele usa o que? O CSZ01. Esse aqui, bit 2, para dados. Bora lá ver o que ele fala do bit dos dados. Bit 543 2, tá aqui. O CSZ, ele diz que é o tamanho dos caracteres, né? Então ele fala aqui, o CSZ0 e o CSZ1 combinado com esse aqui vai dar o número de data bits, ou seja, na verdade são 3 bits aqui, né? É esse bem aqui, cadê?
0, 1, 2, 0, 1. São 2 bits. Tanto é que tem o mesmo nome, né? O CSZ0 e o CSZN1. O CSZN0, o CSZN1. Então, o que ele faz? Então, são 2 bits. Então, são 2 bits, a gente tem 4 possibilidades, né? Tá aqui. Olha, se esse bit for 0 e esse bit for 0, quer dizer que o tamanho do data bit são do data frame dos dados, né, são 5. 0, 1, 6 bits, 1, 0, 7 bits e 1, 1, 8 bits. Então aqui reservado, e aqui esse aqui 9 bits. Então, se a gente quer 8 bits, a gente tem que setar o bit UCSZ0A1 e o CSZ1A1. Aqui. Cadê? Aqui. Esse e esse A1. Eu tô vendo aqui. Por que ele não... Por que ele dá... Rate. Por que ele dá o CSZ2? Eu não vejo esse bit aqui. 0 a 1. Tá. Porque esse bit aqui, ele pertence ao registrador UCSRNB. É por isso que ele não tá aqui no C. Ele não tá aqui, mas ele tá no B. Quer ver o B? Tá aqui, olha. Tá aqui. Mas a gente vê que... Então, assim, quando a gente quer... Se a gente quiser fazer um frame de 9 bits, a gente tem que setar 2 bits no registrador B, de controle B, e setar 1 bit no registrador de controle... Desculpa. Se a gente quiser usar 9 bits, a gente tem que setar 2 bits no registrador C e 1 bit no registrador B. Como a gente quer 8 bits e ele vai ser sempre 0, então a gente vai deixar ele como tá, vai só mexer com esses dois aqui. Então, na verdade, a gente vai fazer isso aqui. Vai setar no bit UCSZ01 ou no bit UCSZ00. Isso mesmo, isso aí. Então tá aqui. Só que isso aqui, na verdade, é só data bit. Só data bit. Então tá aqui. Então, setando esses dois bits nesse registrador, setando o bit blá blá Z00 e blá blá Z01, o registrador UC, a gente define o nosso data frame com 8 bits. 8 bits, ok? É como tá lá no código. Aí você vai dizer, mas espera lá, mas o código tá lá, tava dizendo um stop bit. Porque, vamos ver, o stop bit... O stop bit, vamos ver qual é o código, qual é o registrador que trata do stop bit. Paridade, tá aqui, stop bit. Stop bit é o bit 3, né? Que é esse aqui, o SBS. Aí, ele diz assim, que o SBS, quando é 0... peraí. Quando ele for 0 é 1 bit. E quando é 1, 2 bits. Ele deve ter o código deve ter setado a 1 isso, quer ver? Bora ver. Onde é que tá o código? Interessante, ele não diz aqui. USB 0.
Ah, tá aqui. Ah, pois é, tá aqui. Tá aqui. Ele setou esse aqui. Então aqui, USB. Então assim, USB 0, ele setou a 1. Ah, aqui ele já fez isso aqui. O USZ, ele shiftou a 3. Então ele fez essa operação que eu fiz aqui. Ele fez aqui, só que ele shiftou 3 bits para a esquerda. Aqui, ó. Ele fez a mesma coisa que eu fiz, só que de modo diferente. A mesma coisa de modo diferente é ótimo, né? Como eu quero um bit só de paridade, um stop bit. Eu vou fazer uma operação independente, o CSR0 C1 que é esse aqui, né? Stop bit é USBS0, tá aqui, é isso aqui. Não, desculpa, é 0, né? Isso aqui é meio redundante, porque por default deve estar escrito aqui em algum lugar que no datasheet, que por default os bits eles são a 0, então eles são escritos a 0. Então quando tu inicializas o chip, o microcontrolador, todos os bits estão a 0. Então assim, se eu não fizer nada, se eu não colocar 1 no bit, ele fica 0, né? Isso aqui é um modo explícito de escrever 0 no bit. É redundante, é meio que dizer, subir para cima, né? Subir para cima, entendeu? Mas isso aqui é só um preciosismo. E olha só isso aqui, tá vendo só? A gente tá escrevendo o mesmo registrador 2 vezes, tá vendo só? Se eu fizesse isso aqui, aliás, desculpa. Se eu fizesse isso aqui, esse aqui era uma operação, eu podia estar, se eu fizesse, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, eu podia estar reescrevendo o registrador todo, né? Imagina um código maior que eu continue a escrever os outros bits desse registrador aqui, né? Do UCSR0C e sei lá, entendeu? E continuar se escrevendo dessa forma. Eu iria em algum momento acabar reescrevendo os bits que eu já escrevi aqui em cima. Então é por isso que fazer essa operação bitwise com OR é o modo mais seguro de fazer a coisa. Olha, galera, isso aqui já tá super. Esse vídeo já tá super grande. Eu pensei que ele fosse ficar menor, porque a gente tá só na inicialização, né? E é um código que já tá feito pra gente, né? Aqui já tá feito. Imagina só. Então assim, a gente vai parar por aqui agora. Eu vou continuar no outro vídeo o resto do código. Eu prometo não esperar, não lançar o próximo vídeo daqui a 20 dias para vocês poderem continuar com para quem está fazendo, né, em casa, para quem está reproduzindo o projeto, para não ficar esperando muito tempo pela continuação, mas não se reprimam, né? Continuem, se vocês, baixem o datasheet, baixem a IDE, vão fazendo também, porque os outros códigos estão aqui, vão continuando. Eu vou fazer o resto nos próximos vídeos, mas a princípio a nossa função de inicialização tá escrita, tá, gente? Então assim, vou parar por aqui. Então eu vou parar por aqui. Quem está fazendo o projeto continue a fazer. Eu vou lançar o próximo vídeo agora, vai ser a
continuação do código de acordo com a datasheet e fazer alguns exemplos a gente usando mesmo a UART. Obrigada e até a próxima. Muito em breve mesmo a gente continua isso. Tchau, tchau.